Graça e paz, amados irmãos e irmãs, pela misericórdia do Senhor, nós estamos reunidos para louvar, para glorificar o nome do nosso Deus. Vamos glorificando enquanto nós vamos assistindo o nosso culto, vamos glorificando o nome do Senhor, aí através dos seus celulares, através dos seus computadores. O Senhor, Ele está no meio de nós, Ele está aqui para abençoar as nossas famílias, as nossas casas. É muito bom estarmos reunidos, mesmo ainda à distância. Em breve nós estaremos juntos, mas mesmo ainda à distância, nós sentimos a presença forte e poderosa do Senhor abençoando as nossas vidas. Convido vocês nessa manhã a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 18. Salmo de número 18. O Senhor nos diz nessa tarde, nessa manhã, Ele nos diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, aleluia. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, louvado seja Deus, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Glória a Deus. Como é bom saber que existe um Deus que tem cuidado de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor tem olhado pela sua vida, pela minha vida, não apenas nos momentos de adoração, não apenas nos momentos de alegria, mas nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza. O Senhor está sempre do teu lado, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, ouvindo tudo aquilo que você tem a dizer ao Senhor. E nesse início de culto, nós vamos agora buscar a presença do Senhor. Comece a se preparar agora, a abrir o seu coração. Vamos todos juntos nesse momento falar com o Senhor. Ele está com os ouvidos abertos a ouvir as nossas petições. A graça do Senhor, ela já se encontra no meio de nós. Quando nós chegamos nesse lugar, o Senhor já estava. Nós já tínhamos um encontro marcado com o Senhor. Abra o seu coração agora. Fale com o Senhor. Vamos abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Fala com Deus nesse momento. Pai amado, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nós estamos todos reunidos nesse momento para dizer que Tu és o nosso único Deus, que não há outro diante de nós. Nós queremos declarar que nós Te adoramos, que nós glorificamos o Teu santo nome, que o nosso coração está sempre na Tua presença, mesmo, Senhor Deus, nas nossas falhas, mesmo, Senhor Deus, nas nossas fraquezas, em momento nenhum nós nos esquecemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu nosso libertador, que Tu és o nosso baluarte, que Tu és o nosso Deus forte, Pai. Nós queremos entregar a nossa vida, Senhor Deus, no Teu altar. Nós queremos buscar a Tua face, Senhor. Pai amado, muito obrigado por todas as maravilhas que o Senhor tem feito no meio de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa família, Senhor Deus, pela nossa casa, pelo nosso alimento, Senhor Deus, pela nossa dormida tranquila, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos trazido a Tua presença, Senhor, e nós jamais nos afastaremos da Tua presença, Senhor. Nós permaneceremos, Senhor Deus, na Tua casa até os últimos dias da nossa vida, Senhor, e nós vamos um dia habitar no céu, na Tua presença, louvar no grande coral, Pai. Senhor Deus, toma na Tua mão a Tua igreja, Senhor, toma, Senhor Deus, todo esse planeta na Tua mão, Senhor Deus, dá a cura, Senhor Deus, à Tua terra.
Dá, Senhor Deus, a cura ao nosso coração, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que haja o entendimento, Senhor Deus, do nosso espírito com o Senhor, para aquilo que o Senhor determinar sobre as nossas vidas, Pai. Aceita, Senhor Deus, o nosso louvor. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, e Ele está aí na tua casa para abençoar a tua família. Não desista de clamar, não desista de interceder ao Senhor pela tua casa, porque o Senhor, Ele vai fazer maravilhas no meio de nós. Louvado seja Deus. E assim nós vamos louvar ao Senhor no hino de número 91. Abra o seu coração e fale com o Senhor. Aleluia. Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Vencendo ardia a tentação, bendigo a hora de oração. Bendita hora de oração, quando a fervente petição sobe ao benigno Salvador, que acende a voz do meu clamor. Jesus me ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante humilde orar. E enfim no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, me lembrarei com gratidão das horas suaves de oração. Amém. Glória a Jesus. Bendita hora de oração. Essa é uma bendita hora de oração, a qual nos colocaremos diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. Salmos 139, versículos 23 e 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Nesse momento, coloque-se diante do Senhor nessa manhã. Coloque a sua vida por tudo aquilo que você tem pensado, falado, tudo que você tem agido, que não é de acordo com o Senhor, né? Que vai contra aquilo que o Senhor nos instrui. Coloque-se diante do Senhor o seu pecado, dê nome aos seus pecados, diga: Senhor, eu tenho falhado nisso. Coloque-se diante do Senhor nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, nos entregar humildemente, nos arrepender dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, eis a nossa vida diante do Senhor nesta manhã, Pai. Reconhecemos, Deus, que nós somos falhos, somos pecadores. Deus, temos tantas dificuldades, ó Deus. Mas também sabemos, Deus, que quando nos arrependemos, nós encontramos o Teu perdão, Pai. Por isso, diante do Senhor,
Colocamos, ó Deus, os nossos pecados diante de Ti, nos arrependendo, Senhor, porque somente pela Tua graça que nós encontramos o perdão. Ó Deus, somente pelo arrependimento que encontramos em Ti, Pai, a força e a limpeza dos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa por tudo que falamos, que pensamos, que agimos, Deus, que não é de acordo com a Tua palavra, tudo que fizemos mal contra outros, Senhor, todos os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus. Nos arrependemos nessa manhã e queremos, ó Deus, reconhecer a Tua dependência sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa, ó Deus, nós devemos fazer e não fazemos, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, e derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Limpa, Deus, o sangue, Pai. Em nome de Jesus, Deus, obrigada, Pai, porque somente em Ti encontramos o perdão dos nossos pecados. Somente em Ti podemos dizer, eu fui abençoado, eu fui perdoado pelo meu Deus, um Deus a quem eu sirvo, que é vivo e verdadeiro, Pai. Muito obrigada pelo Teu perdão alcançado nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e nos levantamos certos, ó Pai, do Teu perdão e da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos e irmãs. Ministério de Louvor, aqui mais uma vez com a gente. Deus nos abençoe nesse momento. Amém, irmãos e irmãs. Graça e paz. Vamos louvar ao Senhor, esse Deus que é santo. Louve e exalte ao Senhor para todo sempre. Com palmas aí de casa. Cante comigo assim. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve, louve ao Senhor, seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Santo, 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 tu és santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra. Tu és digno de toda glória e de receber todo o louvor. Então ouve, ouve, ouve ao Senhor, ouve e exalte ao Senhor, 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 ouve seu nome para sempre, santo, louve, louve, tu és. Louve e exalte ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, louve seu nome para sempre, seu nome para sempre, seu nome para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja Ele. Cristo é a nossa vida. Você pode dizer isso aí de casa? Cristo é a nossa vida. Louvemos a Ele.
Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Tu és excelso, supremo e muito digno de louvor. Nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para viver, Sua vida nos trouxe grande salvação. Então é isso que a igreja diz. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Pois Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Seja bem-vindo em nossos corações, Senhor. Seja exaltado em nossas vidas, Senhor. Queremos mais de Ti, Deus. Tu és o nosso Rei. Nós declaramos que Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante comigo. Ao único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que você possa dizer assim: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, Jesus, consagramos toda a nossa vida. Você entende o que você falou hoje, nessa manhã? Você entende o que você falou nessa manhã hoje? Você disse: coroamos a Ti, Jesus. Quando você diz isso, você está dizendo: Senhor, a minha vida é Tua. Teu é o reinado. Teu é o reino sobre a minha vida. Por isso, essa música termina: consagramos todo o nosso ser a Ti. Essa música fala de consagração. E tenha certeza que Deus ouviu a sua oração. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Momento abençoado de louvor e adoração ao nosso Pai. E é um momento que nós agradecemos também pela presença do Senhor em nosso meio. Eu creio que você sentiu a presença do Senhor aí na sua casa, assim como nós estamos sentindo aqui também. E não nos faltam motivos para agradecer ao Senhor. Aniversariantes dessa semana,
a Maria Cristina Ventura Bárcia, Débora Carvalho da Silva, Moisés Barreto, Margarida Maria Alves Barros, Rafaela Samico Ribeiro, Vera Lúcia de Araújo, Marcos Cabanas Esteves e Maria Helena Milazzo de Souza. Deus abençoe os irmãos e irmãs que fazem aniversário essa semana. Que o Senhor continue te fortalecendo. Nossos irmãos também, a Edina e o Carlos, fizeram bodas de ouro. Parabéns, Edina, foi no dia 18 de julho. Que o Senhor continue abençoando, que venham mais 50 anos de casado. Que coisa maravilhosa, né? Deus abençoe a vida de vocês a cada dia mais. E nós estamos também agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas, né? Por toda a dádiva que Ele tem feito em nós, por estar suprindo todas as nossas necessidades nesse tempo de pandemia ou não, enfim, não nos faltam motivos para agradecer ao Senhor. Por isso nós iremos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos a Ti graças, Deus, damos ações de graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o ar que nós respiramos vem do Senhor. Ó Deus, o alimento que nós temos vem do Senhor. Ó Deus, os recursos financeiros que nós temos vem do Senhor. Obrigada, Senhor, porque apesar de estarmos vivendo um momento tão complicado, eu sei que o Senhor tem suprido as necessidades de cada irmão, de cada irmã, Senhor, neste momento. São necessidades diferentes, mas o Senhor sempre está suprindo, ó Pai. Por isso, ó Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por esta igreja. Obrigada, Senhor, pelos pastores desta igreja. Obrigada, Senhor, pelos ministérios, pela liderança desta igreja, ó Pai. Porque o Senhor tem sustentado cada um de nós, Deus. O Senhor tem nos fortalecido, ó Pai. Por isso, nós te rendemos toda a honra, toda a glória e te damos graças, ó Pai. Te agradecemos, porque temos um coração gratos, porque tudo que nós temos vem do Senhor, ó Pai. Muito obrigada, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos louvando a Deus. Nós louvamos aqui que nós adoramos e consagramos a nossa vida ao Senhor Jesus, né? Adoramos ao Senhor e consagramos as nossas vidas. Isso, eu pensando ali, é um direito que nós adquirimos. Nossa vida espiritual, ela é composta de bens, de direitos e de obrigações espirituais. O Arão estava louvando e Deus falou aos nossos corações. Nós temos o direito ao reino de Deus, à presença do Senhor. Um dia nós estaremos na presença do Senhor. Nós temos os bens que o Senhor, Ele abre das janelas dos céus e garante a nós. Bênção sem medida, diz a palavra do Senhor. Mas também nós temos obrigação de manter essa casa sempre da melhor maneira, nunca faltar nada na casa do Senhor. E Deus, Ele permanece sempre, mesmo com a nossa infidelidade. O Senhor permanece fiel nas nossas vidas. Para isso nós precisamos consagrar a nossa vida, para isso nós precisamos consagrar o nosso salário, para isso nós precisamos consagrar a nossa casa. Tudo vem das mãos do Senhor. E lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, essa palavra, ela fala muito ao meu coração. E diz: e isso eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu queria orar por você, meu irmão, minha irmã, que tem sido fiel na casa do Senhor. Essa casa, ela tem se permanecido de pé durante todo esse tempo, há mais de um século, porque nós somos fiéis à obra do Senhor. Louvado seja Deus por essa casa de oração. Louvado seja Deus pelas portas que têm se aberto no nosso meio, pelos testemunhos lindos e maravilhosos que nós temos contado aqui no meio da igreja do Senhor. Eu queria orar pela tua vida financeira para que nunca venha faltar de geração em geração na tua casa.
Senhor Deus amado, toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Multiplica, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Que não venha faltar nada, Senhor Deus, daquilo que é necessário. Nós sabemos que o mundo, Senhor Deus, sempre viveu em crises, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós temos história, Senhor Deus, pelo mundo de vitória, do Teu povo que foi fiel ao Senhor, Pai. Derrama, Senhor Deus, das janelas dos céus, bênção sem medida sobre o Teu povo, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos a certeza que sem o Senhor nós não seríamos nada. Muito obrigado pela Tua presença sobre a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Está sendo colocado as contas bancárias para facilitar, nesse mundo de pandemia, para facilitar o nosso trabalho de retribuir aquilo que o Senhor tem nos dado. Que haja sempre essa fidelidade no teu coração quanto à obra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro e cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde, seu arraial, pois de riva de júbilo. Jeová, 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 seu arraial, todo se viva de júbilo. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro e cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu damos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, estamos juntos. Estou aqui olhando aqui, olha, os comentários de vocês aqui, alguns comentários aí do nosso culto. Deus abençoe a cada irmão que estão unidos conosco, prestando culto ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Quero agradecer a cada irmão, a cada irmã pelas orações. Eu estou com cálculo renal, já está no ureter. Essa semana eu fui no urologista, eu fiz novos exames e
E esse cálculo ainda está ali. Alguns irmãos estão falando que cálculo teimoso, pastor, né? Então, eu peço que vocês continuem em oração, né? Eu não estou sentindo aquelas cólicas, às vezes alguns desconfortos, né? Mas eu creio que Deus vai operar o milagre, ele vai sair, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então eu agradeço aí as orações de cada irmão, de cada irmã. Nós estamos nos preparando, né, para o nosso retorno com o nosso culto presencial. Será um novo normal. Então será um novo normal esse culto. Se der tudo certo, está tudo caminhando para o dia 2 de agosto, nós retornarmos, né? Mas vamos continuar também com o nosso culto online, como nós já tínhamos anteriormente. Então, a cada dia está mais próximo desse retorno, desse novo normal. Então, continue em oração por esse retorno. Estou vendo aqui, obrigado, meus irmãos, muito obrigado aí pelas palavras, estou olhando vocês aqui, os comentários, obrigado, Simone, pelas orações, Dalva, Fátima, muito obrigado, João Carlos, amém, Edilde, glória a Deus, obrigado, Gisele, amém, Liliane, glória a Deus, eu creio, irmã Yolanda, Deus já removeu, obrigado, irmã Maria Aparecida, aleluia, glória a Deus, obrigado mesmo, obrigado, Rose, Thelma, Terezinha, que bom, a gente está interagindo, deixa eu interagir com os meus irmãos, com minhas irmãs aqui nesse momento. Nós vamos então meditar na palavra do Senhor, vamos meditar Hebreus, capítulo 11, versos 23 aos versos 29. Hebreus, obrigado Rosângela, obrigado Juvenis, que estão em oração por mim, obrigado aí Jéssica, muito obrigado. Hebreus capítulo 11, versos 23 aos versos 29. 23, 29. Obrigado, Graça, obrigado, Kátia, Suzana, muito obrigado. Vamos então ler a palavra do Senhor? Nos diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém. Deus querido, Deus bondoso, tua palavra foi lida nesta hora, a mesma será transmitida em forma de mensagem. Nos colocamos nas tuas mãos e coloco diante de ti. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça mais e mais. Que eu não fale nada só de mim mesmo, que eu seja inspirado pelo teu Espírito Santo na transmissão da tua palavra, no anúncio da tua palavra, Senhor. Que
mentes e corações agora estejam, Senhor, totalmente prontas para receberem a Tua palavra como terra fértil, a Tua palavra como semente de excelência possa encontrar esta terra fértil no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que a Tua palavra possa frutificar a 30, 60, a 100 por um. Porque nós cremos que a Tua palavra não voltará vazia, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Estão com som aí? Alguém estava falando do som aí? Estão me ouvindo bem aí? Quem está acompanhando? Bom, acho que está normal aí, Nara. Ok? Me dê uma resposta aí. Se o som estiver ruim, é só avisar aí que os nossos irmãos estão acompanhando e eles vão acertando aí. Meus irmãos, minhas irmãs, é interessante quando nós lemos a história de Moisés na galeria dos heróis da fé, porque Hebreus 11, essa galeria dos heróis, das heroínas da fé, quando nós lemos a história de Moisés, nós não imaginamos o processo, de restauração vivido por esse servo do Senhor. Não é verdade? A gente leu esse relato do texto aqui, os versos 23 até os versos 29, nós não temos noção. Se a gente não consultar os demais textos que falam sobre a vida de Moisés, se a gente não lê o texto de Êxodo, se a gente não lê, principalmente Êxodo, no capítulo 2, capítulo 3, 4, a gente não entende esse processo de restauração, o que Deus realizou na vida de Moisés. A gente lê o texto aqui na galeria dos heróis da fé, a gente fala assim, que maravilha, foi tudo 1000 maravilhas na vida de Moisés, ele viveu apenas acreditando, vendo aquele que é invisível. Deus operou poderosamente na vida de Moisés, que coisa maravilhosa. Mas quando a gente vai aprofundar na história de Moisés, quando a gente busca o conhecimento da história de Moisés, a gente começa a ver um grande processo, um processo de restauração na vida deste homem. Nós conhecemos a história, a gente lembra, e vamos relembrar um pouquinho dessa história, Moisés nasceu numa época que o povo de Israel vivia escravizado no Egito, sobre a opressão de Faraó, num tempo muito, muito difícil. Lá em Êxodo capítulo 1, os versos 13 e 14, você vai encontrar essa referência desse tempo difícil. Nessa época, o Faraó havia ordenado que todos os filhos meninos dos israelitas que nascessem fossem lançados no rio Nilo. Versos 22 do capítulo 1 vai mostrar isso para nós. A mãe de Moisés, quando o concebeu, o escondeu por 3 meses de idade. E aí, devido à perseguição de Faraó, ela já não tinha mais como o escondê-lo. Ela colocou ele num cesto e deixou ele no rio Nilo. E pela providência de Deus, ele foi parar nas mãos da filha de Faraó. É isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os propósitos do Senhor se cumprem, Deus vai agindo. Deus tem planos para a nossa vida. E esse plano que iniciou, que originou no coração do Pai, ele será realizado quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós entendemos a vontade do Senhor, a vontade do Senhor que é boa, que é agradável, a vontade do Senhor que é perfeita. Quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, quando nós permitimos que o reino dele venha, quando nós permitimos que ele tenha o domínio sobre a nossa vida, o governo sobre a nossa vida, Deus vai agindo no nosso coração, na nossa vida, ele vai dirigindo, ele vai cumprindo os propósitos que ele tem para a nossa vida. Os planos que ele tem, que são planos de paz e não de mal, são planos de bem. Mas, quando nós deixamos os planos de Deus e começamos a seguir os nossos planos,
Quando nós começamos a seguir o que nós achamos que é o melhor para nós, a melhor maneira, nós saímos dos propósitos do Senhor. Nós saímos do plano original de Deus, daquilo que estava no coração de Deus, daquilo que o Senhor havia planejado para nós. Moisés, ele foi parar nas mãos da filha de Faraó. Ele foi criado no palácio. Lá ele recebeu a melhor instrução acadêmica que um cidadão poderia receber como neto de Faraó. Atos no capítulo 7, nos versos 20, você vai perceber aí a citação desse tempo, falando de Moisés, falando do seu nascimento, do tempo que ele ficou. E quando você vê nos versos 22, vai dizer assim, ó: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. O texto vai mostrando, Deus está no controle de todas as coisas. Moisés foi oculto 3 meses, Deus estava ali no controle. Moisés foi lançado no rio Nilo, Deus estava no controle, Deus estava agindo. Moisés foi educado lá no palácio, em toda a ciência dos egípcios. Deus fala assim: está no meu plano, eu estou agindo. E aí o texto nos fala que quando Moisés, aos seus 40 anos, quando ele resolve visitar seus irmãos, sabia da sua história, quando ele vê um dos seus sendo tratado injustamente. E é fato, quando nós vemos a injustiça, a gente temos a tendência de sair em defesa daqueles que estão sendo injustiçados, daqueles que estão sendo ameaçados por essas injustiças. Moisés saiu e, não contendo a revolta ao ver um egípcio espancar um israelita, ele correu ao socorro do seu irmão de sangue, matou o egípcio e o enterrou na areia. Êxodo capítulo 2, nos versos 11 e 12, você vai ver, como também em Atos capítulo 23, capítulo 7, versos 23, olha aí, capítulo 7 de Atos, versículo 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ao 24, e vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Moisés faz isso. Agora, isto indignou a Faraó. Imagina essa situação. Indignou a Faraó a ponto de ele mandar matar Moisés. O que leva Moisés a fugir para a terra de Midian. Só estou relembrando com vocês um pouquinho da história de Moisés para situar vocês. Moisés, ele foge com medo de perder a sua vida lá nesta terra, como um fugitivo. Moisés fica por 40 anos. Aquilo que Deus tinha como plano, propósito. Moisés, ele adiantou o seu propósito de Deus. Lá nesta terra, Moisés casou, constituiu família. Agora, ele estava no deserto de Midian. Havia se tornado um pastor de cabras. Olha, cuidar de cabras para a cultura egípcia era uma humilhação. Imagine aquele homem criado no palácio, Faraó tendo do bom, do melhor. Aos 40 anos ele pensou assim: é o tempo de Deus me usar. É o tempo de Deus. Só que ele não sabia que Deus ainda aguardaria mais um tempo, que Deus precisaria ainda levá-lo ao deserto, treiná-lo para um tempo ainda maior, instruí-lo para um tempo ainda maior. Quantas vezes nós não entendemos
que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Estamos desde março sem ter o nosso culto aqui presencial. Estamos desde março, o último culto, se eu não me engano, 15 de março, que nós tivemos aqui presencial, um culto com a presença das pessoas. A partir do outro domingo nós já começamos com o nosso culto online. Ficamos um tempo sem até a participação do Ministério de Louvor, os pastores aqui, né, pastor Ricardo, pastora Flávia, fizeram os momentos de louvor. Depois à noite, nos nossos cultos que são gravados, nós tivemos a participação do nosso Ministério de Louvor, gravando nas suas casas. E a gente às vezes não entende muito bem. Vivemos irmãos que faleceram, pessoas que ainda estão indo a óbito, e às vezes a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Mas algo que eu tenho dito, Deus não perdeu o controle da situação. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos estar sensíveis para falar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que eu preciso aprender? Eu não posso deixar que o meu coração adoeça. Eu não posso deixar que o meu coração adoeça e que a minha vida espiritual venha decair. Eu não posso deixar que a minha intimidade com Deus, ela seja prejudicada quando eu passo por momentos difíceis. Eu não posso deixar que a mágoa entre no meu coração. Senão, eu vou perder o plano de Deus, o projeto de Deus, e eu precisarei ser restaurado. Moisés não estava entendendo o que estava acontecendo. Moisés não conseguiu, naquele momento de luta, de dor, de viver como um fugitivo. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Silenciou-se. Já não queria mais ter comunhão com Deus, já não tinha mais. 40 anos no deserto de Midian, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, no deserto, até que por mais 40 anos, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente para falar com ele. Êxodo capítulo 3, você vai ver o relato lá nos versos 1 e 2. Eu penso, se Deus já não havia aparecido outras vezes para falar com Moisés, ele não havia percebido. Deus é aquele que começou a boa obra em nós, é aquele que começou a boa obra na nossa vida. Ele não descansará enquanto não houver terminado. Às vezes nós não percebemos que Deus está falando ao nosso coração. Nós não percebemos as sarças que estão aí incendiando, ardendo e não se consumindo. Nós não percebemos os milagres de Deus. Eu já disse que a sarça era comum no deserto, calor, sol imenso. Era comum às vezes a sarça pegar fogo. A diferença é que ela começava a queimar e logo se consumia. Um pequeno arbusto. Só que essa sarça, ela não se consumia, o fogo permanecia constantemente. É nesse contexto que Deus se revela a Moisés. É nesse contexto que Deus diz para Moisés: eu tenho ainda uma missão para a tua vida. Eu tenho ainda uma incumbência. Eu tenho um encargo para a tua vida. Não era apenas um cargo, não era apenas ser reconhecido como o neto de Faraó, filho da filha de Faraó. Não era um cargo de príncipe que Deus estava preocupado, mas era um encargo que Deus tinha para Moisés. Uma missão que Deus tinha para Moisés. Deus não está preocupado com os nossos cargos, com os nossos títulos. Deus está preocupado que nós realizemos a sua obra, a sua missão.
que a gente faça o querer e a vontade dele, meus irmãos e minhas irmãs. Moisés teve que ser restaurado para entender essa restauração. A restauração é a arte de se colocar outra vez nas mãos do oleiro para que ele refaça o vaso quebrado e lhe dê a forma e a beleza de outrora. Restauração é isso. É você colocar-se nas mãos a restauração da parte de Deus, se colocar nas mãos do oleiro, do Todo-Poderoso e falar: Senhor, refaça, Senhor, esse vaso quebrado, dele novamente a forma e a beleza de outrora. Moisés teve que passar por esse processo de restauração. Quando nós lemos o texto que nós estamos meditando nele, lá de Moisés, citado na galeria dos heróis da fé, a gente começa a perceber esse Moisés que foi restaurado. Por isso que o texto vai citando que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Essa preferência só aconteceu depois da restauração deste homem de Deus, deste servo do Senhor. Nós só faremos as escolhas corretas, só andaremos de acordo com a vontade de Deus quando nós permitimos que Deus restaure a nossa vida, quando nós nos colocamos nas mãos do oleiro para que ele refaça o vaso que foi quebrado, para que Deus dê novamente a forma e a beleza de outrora, aquilo que Deus havia planejado. Pastor Ricardo, foi domingo passado que você pregou o vaso nas mãos do oleiro, não foi, pastor Ricardo? Em Jeremias 18. Ele falou desse processo. Esse processo de restauração. Deus nunca nos dá uma incumbência, uma missão, um encargo, sem antes nos preparar para ela. Sem antes nos restaurar. Deus nos restaura para sermos instrumentos de restauração para outras pessoas. Nós estamos aí pensando no nosso retorno. Esse tempo que nós estamos isolados, permanecemos na nossa casa, tem que ter sido um tempo de deserto, para a gente ter passado pelo deserto. Um tempo para a gente ter podido ver a sarça ardendo e não se consumindo. Um tempo para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. No caso de Moisés, quando ele se aproxima para ver aquela maravilha, porque é assim que o texto lá em Êxodo relata para nós, do capítulo 3, quando ele se aproxima, ele vai ver essa maravilha, no meio da sarça, enquanto Moisés olhava a sarça que ardia no fogo, a sarça que não se consumia, Deus fala com Moisés. Moisés, é assim, o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo, algo tremendo, algo maravilhoso. Moisés, versos 4 do capítulo 3 de Êxodo, e ele responde: eis-me aqui, que coisa tremenda, meus irmãos e minhas irmãs. Dá início, Deus está falando assim: olha, esse tempo aí, você não percebeu, mas eu estava trabalhando na sua vida, era o meu tempo, estava cumprindo o meu tempo. Você consegue entender? Abril, maio, junho, julho, 4 meses, agosto, 5 meses, nós não sabemos, é um novo normal. Setembro, 6 meses, o tempo é de Deus. Nós precisamos entender que Deus está preparando o povo dele. Deus está nos preparando para não aceitarmos de fato as opressões de Faraó, não aceitarmos as injustiças, mas não da nossa maneira, porque às vezes nós queremos nos levantar da nossa maneira, nós queremos levantar do nosso tempo.
Queremos fazer as coisas como nós achamos que deverão ser feitas. Nós precisamos entender que Deus, como ontem eu trouxe da palavra de fé e esperança, Deus é quem opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Em Filipenses 2:13, Deus é quem opera, Deus é quem realiza em nós o querer como efetuar segundo a sua boa vontade, segundo aquilo que lhe apraz, segundo aquilo que lhe satisfaz. Deus quem estava operando na vida de Moisés. Durante 40 anos, Moisés tentou libertar o seu povo na força do seu braço, na força da sua influência, na qualidade de príncipe do Egito, e fracassou. Você entende isso? Tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Mas ele o quê? Fracassou. O fracasso leva-nos a experimentar rejeição. É assim que ele sentiu, rejeitado. O fracasso leva-nos a fugir do contexto real, do plano de Deus, do sonho de Deus. E fracassar não foi somente uma experiência de Moisés, é de muitos, como nós, humanos, que às vezes erramos, pecamos e fracassamos. E às vezes pensamos que é o fim. Não conseguimos ver Deus no meio dessa situação, não conseguimos ver Deus operando. Para Moisés, diante do fracasso, ele fugiu. 40 anos de fuga. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava agindo. Deus chama Moisés. Êxodo capítulo 3, versos 4, quando Deus chama Moisés, Moisés. É assim que Deus se dirige a Moisés, Moisés. Deus está falando para Moisés, Moisés, eu sei o que tem dentro de você. Deus está falando para Moisés, Moisés, eu conheço o teu coração. Chamar pelo nome. Quando nós chamamos pelo nome, nós conhecemos. Quando nós não conhecemos, fala, oh, senhor, senhora, meu amigo, minha amiga, tiozinho, tem os mais jovens. Eu tenho sido chamado de tio, tiozinho, pastora Flávia. É mole, né, tio. Mas quando conhece o nosso nome, você fala, tem alguém que me conhece. Quando alguém fala, ô Carlos Eduardo, opa, é alguém que me conhece. Moisés, Moisés. Deus está dizendo, eu sei o que tem dentro de você, eu conheço o teu coração. Moisés, eu conheço os teus sentimentos. Moisés, eu sei tudo o que se passa dentro de você. Deus está dizendo, Moisés, eu sei que você está ressentido. Eu sei que você está ressentido contra si mesmo. Eu sei que você está ressentido contra os seus irmãos. Eu sei que tem ressentimento contra a mim mesmo, contra Deus. Eu conheço os teus sentimentos, as tuas emoções, Moisés. Mas eu vou restaurar a tua vida, se você permitir. Eu vou tirar a mágoa, o ressentimento, o ódio do teu coração. Eu vou colocar você no meu caminho novamente. Vou fazer você cumprir os meus propósitos. Eu tenho uma obra na tua vida. Eu estou no controle de todas as coisas. Às vezes o tempo passa e a gente não consegue entender que Deus está operando. Interessante, Deus fala com Moisés. Deus fala, Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés, eu conheço o sofrimento do meu povo. Eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E para que você saiba que sou eu quem falo, Deus está falando, eu sou o que sou, sempre serei o que sempre fui. Ele está dizendo, eu não mudei. Esse eu sou, eu sempre serei o que eu sempre fui, eu não mudo, Moisés. Eu tenho uma aliança com o meu povo. Deus está dizendo isso. Todo o capítulo 3 você vai ver a revelação de Deus a Moisés.
O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. É assim que você vai falar. O meu nome eternamente, eu serei lembrado de geração a geração. Eu estou retomando a aliança que eu tenho com o meu povo. Nós temos uma aliança com Deus. Esse ano nosso bispo nos desafiou a vivermos o ano do pacto. O ano do pacto. Você começa a entender que Deus é Deus de alianças. Deus, Ele tem uma aliança com a gente. Ela não foi uma aliança firmada, né, na letra, não. É uma aliança diferente. No segundo livro de Coríntios, segunda carta de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ver isso. Diz o seguinte, que, olha, vou ler a partir do verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. Olha que coisa maravilhosa. Se o Deus da aliança, Deus que tinha aliança com o povo dele, chama Moisés e fala: você é ministro, eu tenho uma missão para a sua vida, eu tenho um encargo para a tua vida, eu estou te restaurando. Então, restaurados para restaurar. Deus nos restaura para restaurarmos. Deus nos usará como instrumentos de restauração na seara dele, na obra dele. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se a letra, só aliança de letra, escrita e entregue apenas nas tábuas de pedras, se essa a letra, ela pode matar a aliança que Deus fez e firmou na cruz do Calvário, ela vivifica, ela é pelo Espírito, ela é gerada pelo mover de Deus na nossa vida. Deus está fazendo esta obra de transformação, de cura. Deus vai restaurando. A pessoa restaurada sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa restaurada que retomou ao projeto original de Deus, ela sabe quais são as virtudes que tem um cristão, ou que um cristão deve ter na sua vida. Muitas vezes nós não entendemos a restauração do Senhor porque não conhecemos o Evangelho, porque não conhecemos as promessas e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu sou o que sempre fui. Deus se manifestando para Moisés: eu sempre serei o que sempre fui. Eu não mudo, Moisés. Eu conheço os teus sentimentos, mesmo assim, eu estarei fazendo a obra na tua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, você vai perceber no texto que nós lemos, que ele cita lá na galeria dos heróis da fé, fala que Moisés, ele preferiu contemplar o galardão que Deus tinha para ele. Ele abandona o Egito, ele permanece firme como aquele que vê o invisível. Quando você é restaurado por Deus, você permanece firme e inabalável. Firmes e inabaláveis. Nós permaneceremos assim, firmes e inabaláveis. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Sabendo que Deus está agindo, que Deus está movendo no nosso coração, que Ele está gerando vida. Moisés pensou que ele estava ali, que os sonhos dele haviam terminado, que Deus já não queria mais nada com ele, e Deus foi lá e vivificou a vida dele. Deus falou: eu tenho algo para fazer na tua vida. E a restauração, ela aconteceu na vida de Moisés. A restauração começa a acontecer quando abrimos o nosso coração em sinceridade com Deus. Moisés foi sincero com o Senhor. Ele falou assim: eu não tenho condições, eu não posso, eu me sinto um fracassado. Falou: eu tentei há 40 anos atrás e não deu certo. Deus falou assim: eu estarei contigo.
Você vai ver lá, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Você tentou ir sozinho. É nesse abrigo de coração e sinceridade que Deus nos restaura. Fala para o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso dessa restauração na minha vida. Eu preciso que a amargura saia do meu coração. A gente percebe claramente que havia amargura no coração de Moisés. Ele fala, meus irmãos não acreditarão em mim. Estava amargurado. Se você não abrir o teu coração para que Deus restaure, se você não for sincero de falar, a amargura no meu coração, você vai continuar na mesmice. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer fazer com que você passe por esse tempo e saia desse tempo diferente, meu irmão e minha irmã. Sabe? Olha, para você entender, quando a gente tem ressentimento de nós mesmos, os sintomas são sentimento de culpa, de inferioridade, de autocompaixão, de autodepreciação e de vergonha. São ressentimentos de si mesmo, ressentimentos de outros. Os sintomas são mágoa, raiva, ódio, vingança, retribuição. Ressentimento de Deus. Os sintomas são dúvida, questionamento, incredulidade e rebelião. Deus quer te curar. Agora você precisa ser sincero com Deus. Eu disse que a restauração começa a acontecer quando abrimos o coração em sinceridade com Deus. Quando não escondemos nada. Quando falamos, Senhor, eu sou isso mesmo. Eu sou esse homem. O Senhor me conhece de fato. O Senhor sabe tudo que está dentro do meu coração. Tu conheces as minhas culpas. Tu sabes que eu estou me sentindo assim, um fracassado. Eu estou me sentindo culpado, inferior. Mas eu abro meu coração para que o Senhor possa restaurar. Senhor, tu sabe que eu tenho ressentimento com o meu próximo. Eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio, tenho vingança, mas eu abro meu coração para ser restaurado. Senhor, eu estou ressentido sim contra o Senhor. Tenho dúvidas se o Senhor pode. Sou incrédulo em algumas questões, mas eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Então, você vai perceber. Quando nós lemos a história de Moisés na galeria da fé, dos heróis da fé, ela é diferente. Nós vemos um homem restaurado. Que a tua história, quando forem falar sobre a tua vida, as pessoas falem como alguém que foi restaurado pelo Senhor. Por meio do Espírito Santo nós somos restaurados. Feche teus olhos aí na tua casa. Deixa o Senhor restaurar a tua vida. A graça dele já nos alcançou, a graça preveniente de Deus. Se essa graça nos alcançou, ele nos justifica. E aí nós iniciamos um outro processo que é de santificação. Abre o teu coração. Arranque do teu coração. Fala, Deus, tira. Não posso ter lugar no meu coração, Senhor, para sentimento de culpa. Não sei o que aconteceu no seu passado. Você sabe. Não pode ter no teu coração espaço para essa inferioridade, essa autocompaixão, essa autodepreciação, a vergonha. Não pode. Não pode ter espaço para mágoa, para raiva, para ódio, para vingança, para retribuição. Você querer retribuir o mal por mal, não pode. Não pode ter espaço para incredulidade, para rebelião contra Deus. Deixe Deus operar na tua vida. O irmão Aron estará nos conduzindo com um cântico. Em alguns segundos eu quero que você ore. Pare por alguns segundos. Se você está fazendo alguma outra coisa e acompanhando o culto, pare por alguns segundos. Feche os teus olhos. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero. Abra o teu coração. Se você precisa de um conserto, se você precisa de uma restauração, esse é o momento. Como um vaso que se coloca nas mãos do oleiro, para que ele refaça o vaso quebrado, para que ele dê a forma, a beleza de outrora. Deixa Deus restaurar a tua vida. Deixa Deus fazer a obra dele na tua vida. Ó filho meu, te mostrarei
do mar, será que podes contar? Será que podes? Vai falando aí com Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Deus quer ministrar o meu coração teu. Olha, Moisés estava sozinho num deserto. Você talvez esteja pensando: Deus pode ministrar o meu coração. Estou sozinho aqui na minha casa, no meu apartamento. Deus pode. Ele quer tratar consigo agora. Quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Uma nova história Deus tem É isso. pra mim. Ele é Deus de aliança. Fez com Abraão, com E Isaac. um novo tempo Deus tem. Fez com Jacó, fez com Moisés. Tudo Fará com a aquilo gente. que perdido Fará foi, comigo, fará na tua ouvirei vida. de sua boca, te abençoarei. Deixa Deus agir. Deus querido, Deus bondoso, colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos e irmãs. Tu és o Deus da restauração. Assim como Tu restauraste homens e mulheres lá no passado, e eles se tornaram instrumentos de restauração para outras vidas, instrumentos de libertação, para que a Tua obra fosse realizada. Senhor, restaura os Teus filhos e filhas, para que sejam instrumentos de restauração, de libertação, de transformação de vidas, ó Pai. Queremos que a Tua obra se realize através das nossas vidas. Entendemos o Teu chamado. O Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo pacto, Senhor. Deus Santo, Deus querido, faça isso. Tu és Deus de aliança, Tu és Deus de promessa. O Senhor cumpre com as Suas promessas. Tira do coração, Senhor, a mágoa. Tira do coração, Senhor Jesus, o ódio. Tira do coração o sentimento de culpa. Tira do coração a incredulidade. Tira do coração a raiva, o ódio. Tira do coração, Senhor, a vingança. Vai ministrando, vai restaurando, como um vaso nas mãos do oleiro, que torna a dar a forma e a beleza de outrora. Torna a dar a forma e a beleza de outrora. Restaura a Tua imagem na nossa vida, Senhor, para que possamos cumprir com o Teu chamado, com o Teu querer. Deus, aqueles que estão nos acompanhando e que desejam entregar suas vidas ao Senhor Jesus, olha por estas vidas, Senhor, essas vidas que entregam a Ti, Senhor. Realiza uma obra nessas vidas, transforma, escreve uma nova história, Senhor, na vida deste Teu filho, desta Tua vida, desta Tua filha. Faz a obra nos corações, em o nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Uma nova história, você pode declarar isso? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Nós vamos fazer a nossa oração final. Tem alguns pedidos de oração aqui. A pastora Samira está acompanhando aí, né? A Nara está pedindo oração para a Ana obter auxílio de doença do INSS. Nós vamos orar, né? Nós vamos orar aqui por cada um desses pedidos. Malene está pedindo oração para que Deus libere o auxílio do irmão dela, tem quase 2 anos. Nós vamos orar, nós vamos colocar todas as situações diante do Senhor. Vamos orar por aqueles que estão enfermos nessa oração final. Pastor Ricardo estará nos dirigindo a Deus nesta oração final. Coloque a mão sobre o teu coração
e deixa Deus operar o milagre por aquele que você está intercedendo. Eu vi que o nosso irmão Sebastião já pediu oração pela família dele. Nós vamos estar orando também aí. Vamos estar clamando. Pastor Ricardo, faça a oração final e impetre a bênção. Senhor Deus amado, Sim, muito Deus. obrigado por essa palavra que veio aos Obrigado, nossos Senhor. corações, Senhor Deus, nos limpando, Sim, Deus. nos mostrando, Senhor Deus, as nossas falhas, Senhor Deus. Assim como Moisés pastoreava aquele rebanho, Senhor, nós somos o teu rebanho. Sim, Cordeiro Deus. de Deus, que tira o pecado do mundo, tem Jesus, piedade perna, de Deus. nós, Senhor. Sim, Deus. Pai amado, em nome de Jesus, tenha nome de a Jesus. piedade, Senhor Deus, desse mundo pecador, Senhor Deus. Pai amado, em nome de Jesus, retira, Senhor Deus, de nós as falhas, Senhor Deus. Nos mostra, Senhor Deus, os nossos maus caminhos, Senhor Deus. Fala mais e mais e mais aos nossos corações, Senhor. Toca, Senhor Deus, nesse povo que está enfermo, que tem clamado por Ti, Senhor Deus, que tem pedido misericórdia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, restaura a Tua terra, Senhor Deus. Abençoa a Tua terra, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, a Tua terra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa o Teu povo, Senhor. Derrama a Tua graça mais e mais, Senhor. Usa a Tua igreja como Teu servo falou. Usa cada um de nós, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, não olha, Senhor Deus, para as nossas falhas, Senhor Deus, mas nos perdoa e nos cura, Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã abençoada. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores. Jesus Cristo, que o amor